Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. O tema da mensagem de hoje é assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Segundo Crônicas, no capítulo 18. Eles vão botar no telão, pode colocar aí. Segundo Crônicas, capítulo 18, a partir do verso 1. Diz assim a minha tradução: Josafá era dono de uma grande fortuna e muito respeitado, mas se aliou com Acabe de Israel por laços de casamento. Certo dia, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe o recebeu com uma grande festa, matou ovelhas e bois e serviu ao rei e à sua comitiva. Comeram à vontade. Mas Acabe tinha um plano, queria que Josafá o apoiasse no ataque a Ramote-Gileade. Portanto, foi direto ao assunto: você me acompanhará na luta para recapturar Ramote-Gileade, disse Acabe. Josafá respondeu: sem dúvida, estou com você para qualquer empreitada. Minhas tropas são as suas tropas, os meus cavalos, os seus cavalos. Mas ele fez uma ressalva: antes de qualquer coisa, consulte o Eterno a respeito do assunto. O rei de Israel reuniu cerca de 400 profetas e lançou a pergunta: devemos atacar Ramote-Gileade ou não? Mas Josafá insistiu: há algum profeta do Eterno aqui que possamos consultar? O rei de Israel, no caso Acabe, disse a Josafá: na verdade há um, mas não gosto dele. Ele nunca diz nada de bom ao meu respeito, só prevê destruição e calamidade. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: ó rei, não deve falar assim de um profeta. Então o rei de Israel ordenou a um dos seus oficiais: vá buscar Micaías. Enquanto aguardavam, o rei de Israel e Josafá estavam sentados no trono, vestidos em seus trajes diante dos portões da cidade de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias havia feito um par de chifres de ferro e anunciava: assim diz o Eterno, com esses chifres vocês ferirão os arameus, até não sobrar nada. Todos os profetas clamaram: amém, ataque Ramote-Gileade, e a vitória é certa, o Eterno entregará em suas mãos. O mensageiro foi chamar Micaías, disse ao profeta: todos os profetas estão apoiando o rei, é bom que você também diga sim a ele. Mas Micaías disse: assim como vive o Eterno, direi o que o Eterno disser. Quando Micaías se apresentou, o rei perguntou ao profeta: então, Micaías, devemos atacar Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: vai em frente, a vitória é certa, o Eterno a entregará em suas mãos. O rei disse: quantas vezes já pedi a você que fale apenas a verdade para mim? Micaías então disse: então está bem, já que insiste, vai lá. Vi todo Israel espalhado sobre os montes como ovelhas sem pastor. Ouvi o Eterno dizer: esses não têm quem digam a eles o que possa fazer. Voltem para casa e façam o melhor que puderem por vocês mesmos. O rei de Israel virou para Josafá e disse: você viu, eu não disse que ele nunca fala nada de bom ao meu respeito, só me dá notícia ruim? Micaías continuou: não terminei ainda, ouçam a palavra do Eterno. Ouvi o Eterno em seu trono e todos os anjos e exércitos celestiais ao seu redor, à direita e à esquerda. O Eterno perguntou: como poderíamos enganar Acabe para atacar Ramote-Gileade? Alguns diziam outras coisas, até que um anjo deu um passo à frente, pôs-se diante do Eterno e disse: eu o enganarei. O Eterno perguntou: de que maneira você enganará? O anjo respondeu: é fácil, farei com que todos os profetas mintam. O Eterno disse: se você achar que consegue enganá-los, vá em frente e seduza-o. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite pedimos que em graça o Senhor fale conosco aqui.
que o Senhor ministre aos nossos corações, que essa palavra, ela vem de encontro às necessidades que temos diárias para vencer as guerras e lutas que temos enfrentado. Te damos liberdade nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A vida é feita de desafios, é feita de batalhas, é feita de guerras. Eu sempre, em algumas introduções de mensagens, falo isso. Aqui nós temos um contexto do rei Josafá, que reinava o reino do sul, capital Jerusalém. E nós temos Acabe, que era rei do reino do norte, capital Samaria. E Josafá era um homem reto e justo aos olhos do Senhor. Josafá fez tudo aquilo que muitos antepassados dele não haviam feito. Flávio Joséfo, na história dos Hebreus, diz que Josafá pode se comparar até mesmo ao rei Davi, diante dos feitos que ele realizou como rei da nação de Israel. Em algum momento, o reino do sul estava afastado do reino do norte, e esses dois reinos, em alguns momentos, eles brigavam até mesmo entre si. Ora, eles se juntavam contra inimigos, e ora, eles também estavam em conflitos diretos. O fato é que Josafá tentou, pela primeira vez depois da divisão dos reinos lá, assim que Roboão assumiu, ele tentou uma aproximação entre o reino do sul e o reino do norte. Só que ele tentou com uma motivação boa, mas de uma forma errada. Afinal, o rei do norte era Acabe, um rei que profanava o nome do Senhor. E ele se dirigiu a Acabe com toda a sua comitiva, e ao chegar em Samaria, Acabe fez um grande banquete para ele. Acabe se colocou diante de Josafá como um amigo chegado, como alguém próximo dele, sabe, aquele amigo que está pronto a te ajudar, aquele amigo que está pronto a te servir. Quando você vai na casa dele, ele bota um banquete para você, ele compra picanha, ele compra Coca-Cola para você, e você vai lá, e ele te trata bem. Foi assim. Só que Acabe, ele tinha um plano. Ele queria, obviamente, que Josafá unisse o exército dele ao exército de Acabe, para ele tomar de volta a região de Ramote-Gileade. Os assírios estavam reinando naquele lugar. Então, depois do banquete, depois de comer, depois de beber, ele chegou para Josafá e disse para ele o seguinte: agora eu quero saber se você é meu amigo mesmo. Eu quero saber se eu posso contar com você. Eu quero saber se você é um comigo, porque eu quero muito reconquistar a região de Ramote-Gileade. E Josafá prontamente disse: não, o texto diz isso. O meu exército é o seu exército. Os meus cavalos são os seus cavalos. Os meus soldados são os seus soldados. E com isso, a Bíblia fala que Josafá, ele entrou numa guerra que não era dele, que não era para ele entrar. A verdade, irmãos, é que quando a gente fala sobre amizade, a gente fala sobre ser amigo, a gente fala sobre fidelidade, a gente fala sobre cumplicidade, a gente fala sobre irmandade, a gente fala sobre respeito, a gente fala sobre a gente estar com esse amigo em todos os momentos. Mas a verdade é que a gente não pode estar com todo mundo em todos os momentos, mesmo se esse alguém é um amigo nosso, porque existem alguns amigos, como no caso de Acabe, que querem levar você, ou melhor, que querem ir por um lugar que vai produzir desgraça e ainda quer levar você. Então, a verdade é que a gente tem que ter muito cuidado. Tenho alguns amigos, não tenho muitos. Quem tem muitos amigos é Roberto Carlos, que tem 1 milhão de amigos. Ele diz, né? Quem tem 1 milhão de amigos, né, Galter? Eu tenho alguns poucos na mão, acho que sobra dedo ainda, mas respeito esses amigos. E eu digo para você, pastor Levi, se um desses meus amigos quiser que eu entre numa guerra, que eu vou observar e vou ver que é uma furada, eu vou dizer: meu irmão, vai sozinho. Mas você não é meu amigo, eu sou seu amigo, mas não vou entrar nessa furada não, meu irmão. Você quer botar a mão, você quer pegar a prova com a mão, é problema seu, eu não vou entrar. Pô, mas eu pensei que você era meu amigo, então eu não sou, meu irmão, porque eu não vou entrar em furada. Só que Josafá aqui, ele simplesmente quis dizer sim. E a coisa mais difícil na vida, irmão, é aprender a dizer não. Tem gente que fala assim: não,
Eu não tenho dificuldade não, se tiver que dizer não, eu falo. Mas quando está diante de uma situação, alguém pede, e aí você, aquela coisa é mais forte do que você, e aí você se sacrifica, você renuncia a você mesmo, a sua família, aos seus, e você está sempre ajudando a todo mundo. Você é o salvador da pátria, você é aquele que está disposto a morrer por todo mundo e fazer por todo mundo. Só que quando chega na hora de alguém fazer por você, ninguém quer fazer. Então a gente tem que ser muito responsável diante das guerras que a gente vai enfrentar, principalmente se não forem guerras nossas. Josafá não tinha nada que está aqui, irmão. Ele não tinha que lutar uma batalha que não era dele, com um amigo que não era amigo dele, que fez um banquete para ele, que disse, não, você é meu amigo. Que amigo é esse? Que depois que ele falou, não, o meu exército é o seu exército. Aí ele foi e falou, então vamos fazer o seguinte, olha, Deus me deu, palavras minhas, Deus me deu uma estratégia, Josafá. Aí Josafá falou, é mesmo, Acabe? É, Deus falou comigo, que é para você ir vestido de rei, e eu vou vestido de soldado, eu vou escondido, é uma estratégia, vai dar certo. E Josafá, um palhaço, um bobão, ainda caiu na conversa de Acabe, e ele foi com vestes reais, e o exército inimigo disse o seguinte, olha, a gente não vai atacar nenhum soldado, a gente não vai atacar nenhum flecheiro, a gente só vai atacar o rei, porque se a gente matar o rei, acaba a guerra. E aí Josafá está lá todo pomposo na batalha, e de repente os inimigos vêm contra ele, ele começa a correr no cavalo, desesperado, e ele começa a gritar, irmãos. A tradução Almeida diz, eu sou Josafá, eu não sou o rei Acabe. E Acabe está lá escondido, com um capuz na cabeça, provavelmente vendo Josafá correndo. É o amigo leal, é aquele amigo da onça, só pode. E aí então, a Bíblia fala que os soldados assírios, eles observam claramente que não é o rei Acabe, e eles recuam. Ele clama ao Senhor, Josafá desesperado, Senhor, tenha misericórdia de mim. E ele grita, eu sou Josafá, e o exército inimigo recua, até que uma flecha de um arqueiro, ela toma a altitude e ela começa a descer, e entre a ligação da armadura de Acabe, aquela flecha entra e fere ele gravemente, e ele ainda continua lutando todo aquele dia, até que no final do dia ele morre. Josafá recolhe o seu exército e ele retorna para Jerusalém. O profeta Jeú então o confronta de uma forma veemente, dizendo para ele, até quando você vai querer ajudar as pessoas que não têm nenhum comprometimento, assim como você tem com o Senhor? Até quando você vai querer ficar ajudando a todo mundo, resolvendo o problema de todo mundo? Tem gente que é assim, e aí acaba sobrecarregado. E a Bíblia fala que depois dessas coisas, repita comigo, depois dessas coisas, mais forte por favor, depois disso, o capítulo 20 diz o seguinte, passado um tempo, nessa Bíblia do Eugene Peterson, os moabitas, os amonitas e os meunitas se reuniram para lutar contra Josafá. Ele recebeu essa informação, há um enorme exército se aproximando, vindo do outro lado do Mar Morto para atacá-lo. Não temos tempo a perder, eles já estão bem perto daqui. Assustado, Josafá orou, buscou a ajuda do Eterno e decretou um jejum nacional. Todo o povo de todas as cidades de Judá se uniram para pedir ajuda ao Eterno. Diante da Assembleia do povo de Judá, de Jerusalém, no templo do Eterno, na frente do pátio novo, Josafá orou assim. Depois que ele foi botar a mão onde não era para ele colocar, vieram algumas consequências. É a questão de causa e efeito. E ele ficou desesperado. Só que esse ataque aqui foi um ataque repentino de 3 reinos contra ele. Sabe aquela coisa do cartão de crédito, que a gente vai gastando? Vamos gastando, meu irmão, porque antigamente a gente assinava ainda aquele papelzinho, hoje nem assina, não bota nem mais senha, você chega e fala assim, aproximação, né? Aí você coloca, faz só o pip, a impressão que você tem é que não vai pagar, mas uma hora a fatura,
e o banco pode até ficar em greve, que ela vai chegar. Se existe uma coisa que chega na gente, é sandália de mãe e fatura de cartão de crédito. Você corre de mãe, faz malcriação, ela lança. Olha, sandália de mãe faz até curva. E boleto de cartão de crédito também, irmãos. Não tem jeito, o banco pode estar em greve. Não tem jeito, você vai ter que pagar uma hora. E agora a fatura chegou. E chegou caro, porque 3 exércitos inimigos, muito mais poderosos e fortes do que ele, já estavam ali perto de Jerusalém, estavam ali no Mar Morto, que é bem próximo. Josafá ficou desesperado, ele não tinha nem tempo de agrupar o exército dele. O que ele fez? Ele ficou desesperado e a primeira coisa que ele fez foi orar, foi reunir o povo, foi declarar um jejum ao povo. Ele era um homem de Deus, ele havia errado lá atrás, ele entrou numa guerra que ele não era para entrar, houveram consequências, e a Bíblia fala que quando o profeta Jeú confronta ele, diz para ele o seguinte: ainda bem que você até aqui tem sido um bom rei. Ou seja, foi computado na balança aí, e sabe, de alguma forma você fez muitas reformas espirituais. Ele acabou com os postes ídolos pagãos, ele levantou realmente levitas, sacerdotes, para que pudessem, durante um período de tempo, levar a palavra e ensinar ao povo, e por isso Deus teve compaixão dele. E aí ele resolve fazer uma oração ao Senhor, e ele diz: ó eterno Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus, que estás no céu, tu és soberano de todos os reinos, tu és um Deus poderoso, e ninguém tem a menor chance diante do teu poder. Sabe quando você está desesperado, você não sabe o que fazer, o exército está vindo, você vê que você é no número menor, você não tem a menor chance, você está encurralado. Ele estava aqui, desesperado. Aí ele começa a dizer para Deus quem Deus é. É mais ou menos assim. Ele está lembrando para ele quem é Deus e aquilo que Deus fez na vida dele. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que lembrar quem é Deus e aquilo que Deus fez no passado na vida de homens e mulheres e também nas nossas vidas. E ele começa a orar e colocar diante de Deus quem ele é, o quão poderoso ele é. E ele começa a dizer: quando o povo lá do Egito saiu, eles já poderiam ter exterminado esse povo que agora está me atacando, mas o Senhor pediu a Moisés que se desviasse. Então esse problema não é meu, o Senhor já podia ter resolvido isso, mas o Senhor não resolveu. Mas por favor, tenha compaixão de mim agora. É como se ele dissesse para o Senhor o seguinte: olha, Senhor, eu sei que, alguns dias atrás, lá na batalha contra Ramote de Gileade, eu vacilei, eu errei, não era para eu ter feito isso, mas agora não, eu estou aqui na minha, e de repente eles vieram contra mim, e eu só tenho o Senhor, e o Senhor é suficiente. Então eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas uma coisa eu sei: os meus olhos estarão em Ti. Josafá, ele era um homem de Deus, e ele coloca os olhos dele diante do Senhor. Ele clama ao Senhor que venha socorrer, e Deus responde, porque Deus ouve a oração dos seus filhos. Queridos, existem guerras que nós vamos ter que lutar. Existem batalhas que Deus vai dizer para a gente que a gente tem que enfrentar. Por exemplo, quando Moisés morreu, Deus disse para Josué: olha, levanta esse povo, porque vocês vão atravessar o Jordão e vão enfrentar os gigantes da terra. Haviam 7 povos estrangeiros na terra prometida, que o povo de Deus teve que lutar. Eles tiveram que expulsar aqueles 7 povos. Então existem guerras que você vai ter que lutar, que você vai ter que dobrar a sua manga, pegar a sua espada e lutar de verdade. Só que existem guerras que a gente não precisa lutar. Existem batalhas que a gente não tem que lutar. Por exemplo, nessa batalha de Acabe contra Ramote de Gileade, ele não tinha que se meter. Não era uma guerra dele, era um problema dos outros, que ele não tinha nada a ver com isso. Ele foi entrar numa guerra que não era dele. Então tem batalhas que a gente não tem que entrar. Sabe, eu vejo nessa minha caminhada de fé muitas pessoas passando, ou melhor, estando em dificuldade, porque eu uso sempre uma frase que dificuldade todo mundo passa, sabe, pastor Juan? Mas tem gente que vive em dificuldade. Ele não passa por dificuldade, ele vive, sabe, a vida dele é um caos,
ele é uma vítima, e ele sempre pedindo ajuda, e aí ele é igual a Homem-Aranha, ele vai esticando a teia para um, a teia para outro, ele pede para um, pede para outro, daqui a pouco a igreja toda está mobilizada em ajudar o irmão, e a gente tem que entender que até para ajudar as pessoas, a gente tem que ser criterioso. Por exemplo, alguns empresários me mandam mensagem, alguns irmãos, pastor, eu estou com uma vaga aqui e tal, você poderia de repente ter um irmão aí que precisa de trabalhar, e a gente é muito criterioso, porque a gente quer abençoar os irmãos, mas a gente não pode também de qualquer forma pegar um currículo qualquer e mandar. Por quê? Porque no passado já aconteceu isso. Eu me lembro que uma vez um irmão mandou o currículo de outro irmão, falou, poxa, vamos dar uma força para ele aí, o irmão está passando dificuldade e tal, e a gente mobilizou um, mobilizou o outro, e aí o currículo chegou e eu falei, mas você conhece, sabe a situação dele? Não, eu não sei, e tal, e aí o currículo chegou para mim, eu dei uma olhada e eu vi que nos últimos 13 meses ele tinha trabalhado em 6 empregos. Eu falei, rapaz, o cara só trabalhou em lugar ruim, tudo que mandou ele embora. Será que esse irmão é uma bênção? Será que esse irmão, os inimigos estão contra ele, existe uma conspiração? E aí eu tinha uma pessoa, um empresário que eu conhecia ele, eu falei, opa, vou ligar para o empresário, peguei o telefone e liguei, e aí, tudo bem? Como é que você está? Então, eu estou com um currículo aqui de um irmão que trabalhou com você, e eu queria saber o que houve, por que o irmão passou por aí tão rápido? Ele falou, deu atestado médico falso aqui, isso não é crente não. E eu falei, eu vou arrumar emprego com um cara desse? Não, esse irmão está precisando que o caráter dele seja confrontado. Um irmão desse vai ser assistido pela igreja com cesta básica? Não, ele não precisa de emprego, ele precisa de um caráter de Cristo nele. Então, às vezes, até para ajudar as pessoas, a gente tem que ter um certo critério. Então, existem guerras que a gente vai ter que lutar, existem batalhas que a gente não tem que entrar, porque não é nossa, e existem guerras e batalhas que o Senhor é que vai pelejar por nós. É Ele que vai lutar, Ele vai dizer, olha, você não vai precisar pelejar, porque essa batalha é minha, e grandes coisas eu vou fazer na sua vida. E assim foi com Josafá, porque Deus disse, olha, essa batalha não é de vocês, vocês fiquem prontos, preparados, porque eu estabelecerei uma grande vitória contra esses 3 exércitos que têm se levantado contra vocês. E assim foi. Josafá então se posiciona diante do povo, e Josafá direciona que os levitas, que aqueles que adoravam ao Senhor, se colocassem à frente da batalha. Sabe quando você resolve diante daquilo que é uma impossibilidade para você, diante de um grande problema, diante de um exército que é mais poderoso, um gigante que é maior do que você, sabe quando você não sabe o que fazer, mas Deus resolve pelejar por você, e a única coisa que você pode e deve fazer é adorar a Ele, é glorificar o nome dEle, porque para quem adora o Senhor, a tempo e fora de tempo, sempre será primavera. Eu sei que às vezes nós vivemos o inverno, que é uma estação cinzenta, é uma estação de frio, é uma estação, sabe, que a gente fica recuado, mas para aqueles que resolvem adorar ao Senhor, eles sempre estarão na primavera. E foi assim com Josafá, que colocou os levitas à frente do exército, dizendo para o Senhor, Senhor, nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, mas os nossos olhos estão em Ti, e nós nesse momento vamos adorar ao Senhor. E é adorar ao Senhor mesmo diante da impossibilidade, é adorar ao Senhor mesmo diante daquilo que você não sabe como Ele vai fazer. Sabe, a gente às vezes precisa continuar caminhando mesmo sem ter todas as respostas. Eu me lembro, eu pedi para que eles cantassem uma canção, e eu me lembro que o Delino Massal, que fez aquela canção, Deus é Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. E eu vi o testemunho do Delino, quando ele disse que compôs essa canção. Ele falou que um dia ele estava num aeroporto, numa das cidades do Brasil, ele não era conhecido ainda, e ele já era um compositor que havia abençoado muitas pessoas, e um irmão procurou ele e falou, você não é o Delino? E ele disse, sou eu. Ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta, você não tem medo
de fazer canções para as pessoas que fazem sucesso e você não ser conhecido, você não se tornar uma pessoa famosa. E ele disse que ao ouvir aquilo, ele não tinha se dado conta de que muitas canções que ele havia abençoado pessoas fizeram com que essas pessoas se tornassem famosas, mas ele mesmo ainda era um anônimo. E ele disse que naquele momento se lembrou da sua mãe, uma mulher de Deus, uma mulher que diante do abandono do marido com 9 filhos, resolveu criá-los, e tudo na vida daquela família mudou, porque aquela mulher um dia entrou numa igreja evangélica e levantou a mão para o Senhor. O Delino Massal disse que a casa dele se transformou na casa do manto. As pessoas viviam orando no quarto, na sala, e aquilo era um hábito, e ele chegava da escola e estava todo mundo dançando, orando, as irmãs do coque estavam lá o tempo todo, e ele disse que um dia, ele adolescente, no período natalino, vivendo muita dificuldade, muitas necessidades, ele chega para sua mãe e ele fala para sua mãe: mamãe, de que adianta a gente servir a Deus, se eu não tenho um tênis novo, os meus amigos da escola têm tudo tênis novo, se eu não tenho roupa nova, os meus amigos da escola tudo tem roupa nova, de que adianta a gente viver nesse manto aqui, gritando dentro de casa, adorando ao Senhor, e a gente não tem nada? E a mãezinha dele, naquele dia, produziu um grande ensinamento para ele, dizendo para ele: meu filho, nessa casa, a gente não adora o Senhor pelo que Ele dá, a gente adora o Senhor pelo que Ele é. Através da fala daquela mãe ainda na infância, anos depois, num encontro com um homem que colocou uma inquietação no seu coração, ele resolveu escrever essa canção. Lamentavelmente, por circunstâncias de um mundo e de uma vida que nós não temos o controle sobre ela, recentemente, a mãe do Delino, dona, eu até anotei o nome dela aqui, uma irmã querida do coque, uma pastora da Assembleia de Deus, aquela mulher havia colocado toda a sua igreja num período de oração durante 30 dias. Ela entrou dentro da igreja às 5 horas da manhã, e um jovem de 23 anos, com problemas psiquiátricos, sobre o uso de crack, de drogas, pulou o portão da igreja, pegou uma barra de ferro e feriu aquela mulher, trazendo óbito à mãe do Delino Massal. Você pergunta: como que Deus pode permitir que isso aconteça? A mãe do Delino Massal deixou um legado vivo. Nós sempre vamos limitar a nossa existência aqui. A gente sempre vai querer buscar respostas para as coisas que acontecem. Só sofre quem fica, porque a mãezinha, como ele diz, a mamãe já se encontra adorando ao Senhor diante da sua gloriosa majestade. Eu queria convidar você a ficar de pé, e eu queria convidar você que está vivendo guerra, você que está vivendo um tempo de luta, você que está numa grande batalha que é sua, não é que é dos outros, numa batalha que é sua, numa batalha que você se encontra nela há muito tempo, numa batalha que você ainda não teve respostas da parte de Deus sobre essa batalha. Eu quero declarar profeticamente que hoje é o dia da sua vitória. Eu creio no poder da palavra profética, e eu quero declarar que hoje você vai fazer aquilo que você precisa fazer, que é se colocar na posição de adorador diante dele. Então, se você está com alguma coisa nas suas mãos, coloque no banco. Se você tem alguém do seu lado, não se preocupe com esse alguém, feche seus olhos e comece a adorar ao Senhor, e comece a entronizar, porque enquanto você adora, o Senhor irá pelejar as suas batalhas. Aleluia! Quero orar com você ainda no seu lugar. Eu quero orar porque eu creio no poder da adoração. Eu creio que num ambiente profético como esse, milagres estão acontecendo. Eu creio poderosamente que correntes e aguilhões estão sendo quebrados. Eu creio, assim como Paulo e Silas presos naquele calabouço, enquanto eles oravam ao Senhor, enquanto eles adoravam a Deus, tudo era quebrado pelo poder da oração. Nada pode deter um adorador,
Você pode estar preso com o seu corpo, mas a sua adoração jamais será aprisionada. Por isso adore a Ele, se renda diante dEle. Nós te adoramos, Senhor. Nada pode deter a sua adoração. Não retenha aquilo que não é seu. Não retenha aquilo que não é seu, porque a adoração é dele. Porque Paulo diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Enquanto você adora, cadeias são quebradas na sua vida. Enquanto você adora, maldições são despedaçadas na sua vida. Coloca a sua mão no coração. Pai, é no nome de Jesus que nós declaramos que decidimos adorar ao invés de murmurar, que decidimos crer ao invés de duvidar, que decidimos esperar ao invés de recuar, porque o Senhor é o Deus Sabaoth que luta as nossas guerras. Cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos também nos planos que o Senhor tem ao nosso respeito, e nenhum dos planos que o Senhor tem poderão ser frustrados. Por isso, Pai, nós ousamos a partir de hoje não mais reclamar e murmurar, porque a murmuração é para o diabo, assim como a adoração é para o Senhor. Que da nossa boca só saiam cânticos de adoração e de júbilo ao Senhor. Escolhemos adorar ao Senhor, Pai. Se o Senhor fizer, o Senhor será Deus, mas se não fizer, também será Deus, será adorado, será exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Mesmo tudo dizendo que não, mesmo quando não entendemos os planos e desígnios que o Senhor tem para nós, nos ensine a confiar, a esperar, a depender e a nunca parar de adorar ao Senhor. Levante suas duas mãos aos céus e dê a melhor salva de palmas ao Deus da sua vida. Ei! Oh!